O dia em que descobri que meu próprio genro havia me roubado foi o mesmo dia em que ele descobriu que escolheu o pai errado para enganar. Antes de continuar esta história, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque você não vai acreditar no que aconteceu depois. E se você já é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias de vida real. Meu nome é Roberto, tenho 62 anos, sou contador aposentado e pai da Camila, uma menina que criei sozinho depois que minha esposa morreu quando ela tinha apenas 8 anos. Durante anos, foi só nós dois contra o mundo. Eu trabalhava 2, às vezes 3 jornadas, para dar a ela tudo que uma criança merece. Escola particular, curso de inglês, balé, natação. Cada centavo que eu ganhava era pensando no futuro dela. A Camila sempre foi minha prioridade absoluta. Quando ela completou 18 anos e passou para a administração na faculdade particular, eu estava tão orgulhoso que chorei na formatura do ensino médio. Pai, você é meu herói, ela disse naquele dia, me abraçando forte. Essas palavras ficaram gravadas na minha memória como um tesouro. Aos 24 anos, ela conheceu o Diego. Eu confesso que desde o primeiro dia, algo me incomodou naquele rapaz. Ele tinha 28 anos, dizia trabalhar com negócios digitais, uma expressão vaga que sempre me deixou desconfiado. Quando perguntava especificamente o que ele fazia, as respostas eram sempre evasivas. Marketing digital, pai, consultoria online. É complicado de explicar, mas eu via como a Camila o olhava. Ela estava apaixonada de uma forma que me lembrava de como eu olhava para a mãe dela. O namoro durou 2 anos. Durante esse período, eu tentei conhecer melhor o Diego. Ele era charmoso, isso eu admito. Sabia falar bem, vestia-se bem, sempre chegava com flores para a Camila. Mas havia algo em seus olhos que me incomodava, uma frieza calculista que aparecia nos momentos em que ele achava que eu não estava prestando atenção. Quando eles anunciaram o noivado, eu engoli minhas reservas e abracei a decisão da minha filha. Se ela é feliz, eu sou feliz, pensei. Ajudei a pagar parte do casamento, R$ 35 mil que eu tinha guardado para reformar minha casa. Para que eu preciso de uma casa bonita se minha filha está construindo a vida dela? Zrenia, justifiquei para mim mesmo. A cerimônia foi linda. Ver a Camila de vestido branco, radiante de felicidade, me fez esquecer momentaneamente todas as minhas preocupações com o Diego. Ela estava realizada, e isso era tudo que importava. No discurso, eu disse: Camila, você é a luz da minha vida. Diego, bem-vindo à família. Cuide bem do meu tesouro. Depois do casamento, eles se mudaram para um apartamento alugado na Barra da Tijuca. Eu continuei morando na minha casa em Copacabana, a mesma onde a Camila cresceu. Era uma casa simples, mas cheia de memórias. No quarto dela, eu mantinha tudo exatamente como ela deixou. Os bichos de pelúcia, os livros da faculdade, as fotos da nossa viagem para a Disney quando ela fez 16 anos. Nos primeiros meses de casada, a Camila vinha me visitar toda semana. Conversávamos sobre tudo: trabalho, planos, sonhos. Ela havia conseguido um emprego numa empresa de eventos e estava adorando. O Diego continuava com seus negócios digitais, mas pelo menos estava contribuindo com as despesas da casa, segundo ela. Foi no 4º mês de casamento que as coisas começaram a mudar. As visitas da Camila ficaram mais espaçadas. Pai, estou muito corrida, ela dizia. O Diego precisa de mim para ajudar com uns projetos. Eu entendia. Casamento novo, adaptações, é normal. Mas então começaram os pedidos de dinheiro. Primeiro foi algo pequeno. Pai, você pode me emprestar R$ 500? O cartão de crédito veio alto este mês. Claro que eu emprestei. Era minha filha. 2 semanas depois. Pai, mais R$ 800? O carro do Diego deu problema. Novamente eu transferi sem questionar. Os pedidos foram ficando mais frequentes e os valores maiores. Pai, R$ 2.000 para uma oportunidade de negócio que o Diego encontrou. Pai, R$ 1.500 porque o apartamento teve um problema na tubulação. Pai, R$ 3.000 porque o cliente do Diego atrasou um pagamento. Em 6 meses, eu já havia emprestado quase R$ 20.000 para eles. O pior é que a palavra emprestado estava cada vez mais distante da realidade. Nunca havia nenhuma conversa sobre quando seria devolvido, nenhum plano de pagamento. E eu não tinha coragem de cobrar. Era minha filha. O que me machucava mais era perceber como a Camila estava mudando. Ela estava mais distante, mais fria. Quando eu tentava conversar sobre assuntos pessoais, sobre como ela estava se sentindo, ela desconversava. Estou bem, pai. Estou feliz.
mas eu via em seus olhos que algo estava diferente. Havia uma preocupação constante, um peso que ela carregava. Foi numa quinta-feira de março que tudo mudou. Eu estava organizando meus documentos para fazer a declaração de imposto de renda quando notei que meu talão de cheques estava com folhas faltando. Fui verificar no banco online e quase caí da cadeira. Havia 2 cheques descontados que eu não havia emitido, um de R$ 4.000 e outro de R$ 2.500. As assinaturas eram muito parecidas com a minha, mas havia pequenos detalhes que um contador experiente como eu consegue identificar. A letra R do meu nome estava ligeiramente diferente e a curva do B em Roberto não era a mesma. Meu sangue gelou. Alguém havia falsificado minha assinatura. Alguém que tinha acesso ao meu talão, que conhecia minha letra, que sabia exatamente como eu assinava. Imediatamente, liguei para o banco e bloqueei a conta. Pedi todas as informações sobre os cheques. Foram descontados em agências diferentes, mas ambos na Barra da Tijuca, a área onde minha filha morava com o Diego. Passei a noite toda acordado, analisando a situação. Quem poderia ter feito isso? Eu era uma pessoa reservada, não tinha muitos amigos próximos. As únicas pessoas que frequentavam minha casa regularmente eram a Camila e, por consequência, o Diego. Na sexta-feira de manhã, fui até a delegacia e registrei um boletim de ocorrência por falsificação de documento e estelionato. O delegado, Doutor Martins, era um homem experiente que me ouviu com atenção. Seu Roberto, casos assim são mais comuns do que imaginamos. Infelizmente, na maioria das vezes, o criminoso é alguém próximo da vítima, alguém que tem acesso fácil aos documentos e conhece os hábitos da pessoa. Saí da delegacia com o coração partido, mas determinado a descobrir a verdade. Não podia acusar ninguém sem provas. Precisava ter certeza. Durante o fim de semana, revisei todas as minhas movimentações financeiras dos últimos meses. Foi aí que percebi um padrão perturbador. Os pedidos de dinheiro da Camila sempre coincidiam com períodos próximos às falsificações, como se alguém estivesse testando o terreno, vendo quanto eu estava disposto a dar voluntariamente antes de partir para métodos mais drásticos. Na segunda-feira, instalei uma câmera de segurança discreta na minha sala, apontando para a mesa onde eu costumava deixar meus documentos. Se alguém entrasse na minha casa e mexesse nas minhas coisas, eu teria a prova. Não precisei esperar muito. Na quarta-feira, a Camila me ligou dizendo que passaria para me ver. Pai, estou com saudades. Vou levar umas coisas gostosas para comermos juntos. Meu coração se encheu de alegria. Fazia semanas que não tínhamos um tempo só nosso. Ela chegou por volta das 15 horas, trazendo brigadeiros e beijinhos, meus doces favoritos, que ela sempre fazia quando era criança. Conversamos sobre trabalho, sobre como estava a vida de casada. Ela parecia mais relaxada que nas últimas vezes, mais carinhosa. Pai, vou usar o banheiro rapidinho, ela disse, após cerca de 1 hora de conversa. Fiquei na sala, saboreando os doces e relembrando quando ela era pequena e fazia essas mesmas guloseimas para me alegrar depois de um dia difícil de trabalho. Ela demorou mais tempo no banheiro do que o normal. Depois voltou, ficou mais uns 20 minutos, me deu um beijo e foi embora. Pai, você é tudo na minha vida. Te amo muito. Naquela noite, revisei a gravação da câmera. Meu mundo desmoronou. Quando a Camila disse que ia ao banheiro, ela não foi. A gravação mostrava ela indo diretamente para a sala, abrindo a gaveta da minha mesa onde eu guardava o talão de cheques, arrancando 3 folhas e as guardando na bolsa. A ação foi rápida, executada enquanto eu estava na sala, a poucos metros, distraído. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha própria filha, a menina que eu criei com tanto amor, que era o centro da minha vida, estava me roubando. Fiquei 3 dias sem dormir direito, tentando processar o que havia descoberto. Como isso foi acontecer? O que eu havia feito de errado na criação dela? Como a minha menina chegou a esse ponto? Na sexta-feira, criei coragem e liguei para a Camila. Filha, preciso falar com você. É importante. Pai, estou ocupada agora. Pode ser no fim de semana? Não, Camila. É agora. Vem aqui em casa. Havia algo no meu tom de voz que ela deve ter percebido, porque depois de um silêncio, ela disse: Está bem, pai. Chego aí em 1 hora. Quando ela chegou, eu estava sentado na mesa da sala, com o notebook aberto na gravação da câmera. Não disse nada inicialmente. Apenas apontei para a tela. Senta aqui do meu lado, filha. Ela se aproximou com uma expressão curiosa, mas, quando viu as imagens, seu rosto mudou completamente. Primeiro, surpresa,
Depois, pânico. Finalmente, resignação. Pai, eu posso explicar. Pode sim, Camila. Estou te ouvindo. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. Pai, não foi ideia minha. O Diego, ele disse que não ia fazer falta. Que você tem dinheiro guardado, que não ia sentir falta de alguns cheques. Ele disse que era só até as coisas melhorarem para ele. E você achou certo, Camila? Roubar do próprio pai? Não foi roubo, pai. Era para ser um empréstimo. Nós íamos devolver tudo. Falsificar minha assinatura não é empréstimo, filha. É crime. Eu poderia ter te colocado na cadeia. Ela me olhou com os olhos arregalados. Pai, você não faria isso comigo. Não, eu não faria, porque apesar de tudo, você ainda é minha filha, mas preciso entender como chegamos até aqui. O que ela me contou nas 2 horas seguintes foi uma das conversas mais dolorosas da minha vida. O Diego não estava trabalhando há meses. Os negócios digitais eram uma mentira. Ele passava os dias jogando online e exigindo que a Camila sustentasse a casa com o salário dela. Quando o dinheiro dela não era suficiente, ele começou a pressionar para que ela pedisse para mim. Seu pai tem dinheiro, Camila. Ele deve isso para você depois de todos os anos que você cuidou dele. Quando os pedidos se tornaram muito frequentes e eu comecei a fazer perguntas, foi ideia dele roubar diretamente. Ele disse que você nunca ia descobrir, pai, que você é muito confiante, muito inocente. Ele disse que pessoas como você são fáceis de enganar, pessoas como eu, pais que amam incondicionalmente seus filhos. E onde está o Diego agora, Camila? Em casa, jogando provavelmente. Liga para ele. Diz que estamos aqui conversando e que ele precisa vir. Pai, ele não vai querer vir. Então, diz que descobrimos tudo e que ele tem 2 opções. Ou vem conversar comigo, ou conversa com a polícia. 15 minutos depois, Diego estava na minha porta. Ele entrou com uma postura arrogante que me surpreendeu. Eu esperava nervosismo, talvez até arrependimento. Mas não. Ele parecia irritado por ter sido incomodado. E aí, Roberto? A Camila disse que você descobriu os cheques. A frieza com que ele falou me chocou. Nem sequer tentou negar ou pedir desculpas. Descobri sim, Diego. E agora quero entender o que vocês pretendem fazer a respeito. Ele riu. Literalmente riu na minha cara. Roberto, relaxa. Foi só uns trocados. Você nem vai sentir falta. E olha, tecnicamente, esse dinheiro é da Camila mesmo. Você deve isso para ela depois de anos de sacrifício. Eu senti minha pressão subindo, mas mantive a calma. Sacrifício? Que sacrifício, Diego? Cara, a menina cuidou de você a vida toda. Abriu mão de namorados na adolescência, de oportunidades, tudo para ficar do seu lado. Agora que ela tem uma família própria, é justo que você ajude. Olhei para a Camila, que estava com a cabeça baixa, claramente desconfortável com as palavras do marido. Era impressionante como ele estava distorcendo nossa história. A Camila nunca havia sido obrigada a cuidar de mim. Ela sempre teve liberdade total para fazer suas escolhas. Diego, você falsificou minha assinatura. Isso é crime. Crime é uma palavra muito forte, Roberto. Foi só uma adaptação. E olha, se você for esperto, vai fingir que isso nunca aconteceu, porque se essa história vazar, quem vai sofrer mais é a sua filha. Você quer ver a Camila com o nome sujo na praça? A audácia daquele homem era impressionante. Ele estava me ameaçando na minha própria casa. Foi nesse momento que eu percebi que não estava lidando com alguém que havia cometido um erro por desespero. Estava lidando com um criminoso que havia escolhido minha filha como próxima vítima. Sabe, Diego, você tem razão numa coisa. Eu preciso ser esperto. Peguei meu celular e mostrei para eles. Por isso, passei os últimos dias investigando você. A expressão do Diego mudou imediatamente. Você sabia que eu trabalhei 40 anos como contador, não sabia? Durante esses anos, aprendi muito sobre investigação financeira. Então, resolvi usar meus conhecimentos e contatos para saber mais sobre meu genro. Abri uma pasta no meu notebook. Seu nome verdadeiro é Diego Henrique Santos, 31 anos, não 28 como você disse. Você tem antecedentes criminais por estelionato em 2 estados. Já aplicou golpes similares em pelo menos 4 famílias diferentes, sempre se aproximando de mulheres jovens e usando-as para conseguir acesso aos bens da família. O rosto do Diego estava ficando pálido, mas ele ainda tentava manter a postura arrogante. Isso não prova nada. Não? Então,
Vamos continuar. Em 2019, você se casou com uma moça chamada Juliana, em Belo Horizonte. Convenceu-a a pedir dinheiro emprestado dos pais para um investimento. Quando os pais descobriram que era golpe, você desapareceu com R$ 45 mil. O casamento nunca foi oficializado, claro. A Camila me olhou com os olhos arregalados. Em 2020, foi a vez da Sandra, em São Paulo. Mesma história. Ela chegou a vender o carro para te ajudar com um negócio digital. Você sumiu com R$ 30 mil. Pai, isso é verdade? Component placement, a Camila perguntou com a voz trêmula. Em 2021, a Patrícia, em Curitiba. Dessa vez, você foi mais ambicioso. Conseguiu que ela hipotecasse a casa da família para investir numa empresa fantasma sua. 120 mil. A família dela perdeu a casa, Camila. Diego se levantou da cadeira bruscamente. Chega, você não pode provar nada disso. Posso sim. Tenho aqui os boletins de ocorrência das 4 vítimas. Tenho as fotos que elas me mandaram quando eu entrei em contato. Curioso como você usa sempre os mesmos métodos, Diego. Ou devo te chamar pelo seu nome verdadeiro, que é Carlos Eduardo? O silêncio na sala era ensurdecedor. A Camila estava em choque, olhando para o marido como se estivesse vendo um estranho. Camila, você sabia que ele ainda é casado com a Sandra? O divórcio nunca foi processado. Tecnicamente, o casamento de vocês é inválido. Ela começou a chorar compulsivamente. E tem mais, Diego, Carlos. Ele tem uma amante em Niterói. O nome dela é Bruna. Ela também acha que vai casar com ele em breve. Inclusive, ela está grávida. Diego, ou Carlos, estava visivelmente desesperado agora. Roberto, escuta. Podemos resolver isso de outro jeito. Eu posso sumir da vida da Camila. Você pode ficar com sua filha de volta e todos ficam felizes. Não é tão simples assim, Carlos. Você cometeu crimes. Contra mim, contra minha filha, contra outras famílias. Não posso simplesmente deixar você sair por aí procurando sua próxima vítima. Peguei meu telefone. Por isso, ontem eu entrei em contato com as outras vítimas. Todas elas já prestaram depoimento na polícia. O delegado doutor Martins está esperando você para uma conversa. Nesse momento, a campainha tocou. Eram 2 policiais. Senhor Roberto? Somos da 12ª DP. Viemos executar o mandado de prisão de Carlos Eduardo Silva Santos, conhecido como Diego Henrique Santos. Diego tentou correr, mas não chegou nem na porta da sala. Foi detido sem resistência, mas gritando ameaças. Roberto, você não sabe com quem está mexendo. Isso não vai ficar assim. Eu conheço gente que pode dar trabalho para você. Carlos, eu disse calmamente. Você esqueceu uma coisa importante. Ele me olhou com ódio. Eu não sou uma pessoa inocente e confiante como você pensava. Sou um contador com 40 anos de experiência, que passou a carreira lidando com criminosos financeiros. A diferença é que antes, eles tentavam roubar empresas. Agora, um deles tentou roubar minha família. Depois que levaram o Diego, eu e a Camila ficamos em silêncio por longos minutos. Ela estava devastada, mas eu sabia que era necessário. Pai, como você descobriu tudo isso? Filha, quando você trabalha décadas com investigação financeira, desenvolve um instinto. Desde o primeiro dia, algo me incomodou no Diego, mas eu respeitei sua escolha. Só comecei a investigar mesmo depois que descobri os cheques falsificados. Eu sinto muito, pai. Eu sinto muito por tudo. Camila, você foi vítima dele tanto quanto eu. Ele te manipulou, te usou. O importante agora é você se recuperar disso. Nos meses seguintes, ajudei a Camila a reconstruir sua vida. O processo de anulação do casamento foi relativamente rápido, considerando que Diego tinha documentos falsos e já era casado com outra pessoa. Ele foi condenado a 8 anos de prisão por estelionato qualificado, formação de quadrilha e uso de documento falso. A Camila voltou a morar comigo temporariamente. Foi um período difícil para ela. Além da humilhação de descobrir que havia sido enganada, ela carregava a culpa de ter me traído. Conversamos muito, fizemos terapia juntos e, aos poucos, nossa relação foi se curando. Pai, como você consegue me perdoar depois do que eu fiz? Camila, você foi manipulada por um criminoso profissional. Ele estudou você, identificou suas fraquezas, explorou seu amor por mim contra mim mesmo. Você foi vítima, não criminosa. Hoje, 2 anos depois, a Camila está namorando um rapaz chamado Felipe, que é veterinário e que eu aprovo completamente. Ele é transparente, honesto e, mais importante, trata minha filha com o respeito que ela merece. Pai, o que você diria para outras pessoas que estão passando por uma situação similar? Eu diria:
Confie no seu instinto, mas verifique os fatos. O amor não deve nos cegar para os sinais de perigo. E principalmente não tenham medo de investigar quem se aproxima das pessoas que vocês amam. Às vezes, proteger quem amamos significa desconfiar até de quem elas escolhem amar. A experiência toda me ensinou que ser pai não é apenas dar amor incondicional. Às vezes, é preciso ser detetive, investigador, protetor. É preciso estar preparado para ser o vilão da história, se isso significar salvar sua filha de um perigo real. O Diego achava que havia encontrado o pai perfeito para enganar. Um viúvo solitário, apaixonado pela filha, com recursos financeiros e aparentemente inocente. O que ele não imaginava é que havia escolhido alguém que passara a vida profissional desmascarando pessoas exatamente como ele. Às vezes, as pessoas certas estão nos lugares certos na hora certa. Neste caso, o pai certo estava protegendo a filha certa do criminoso errado. Se você gostou desta história de vida real, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Temos muitas outras histórias de justiça e superação para compartilhar com vocês. E lembre-se, sempre confiem no instinto de vocês, mas nunca deixem de verificar os fatos. Até a próxima!